Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Sexta-feira começa com os investidores ainda de olho no cenário doméstico, que tem segurado a Bolsa Brasileira e trazido fortes ruídos ainda para o mercado. Primeiro é o cenário de inflação acelerada, que leva o Banco Central a dar mais ênfase ao ciclo de alta de juros. Alguns bancos até já estão colocando a Selic acima dos 8% no fim do ano. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que vai fazer de tudo para conter as pressões inflacionárias. Além disso, também tem o risco fiscal que tem ficado cada vez mais em evidência. A PEC dos precatórios segue na pauta e o governo querendo abrir espaço no orçamento para aumentar o pagamento aí do Bolsa Família, que vai ser transformado no Auxílio Brasil. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que quer aumentar em pelo menos 50% o valor desse auxílio, mas o valor pode chegar até 100% de reajuste. E a reforma do imposto de renda deve ser votada apenas na semana que vem. O relator tem feito mudanças no texto para atender pedidos de estados e municípios e também de órgãos que sinalizam perdas se o texto apresentado acabar passando dessa forma. A indefinição também pode fazer com que a reforma não traga os benefícios esperados pela sociedade. Lá fora, as bolsas seguem em ritmo de alta, mesmo com a variante Delta no radar. Nos Estados Unidos e na Europa, os índices ficaram no positivo, grande parte disso por conta dos ganhos com os fortes resultados que têm sido divulgados aí nesse trimestre. Por aqui, os resultados também animam, mas não o suficiente para deslanchar a Bolsa de Valores, que segue estressada. Ontem, a queda forte foi na parte da tarde, e a Bolsa acabou fechando em baixa de mais de 1%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. A Bolsa fechou em queda de 1,11% aos 120.701 pontos. Nas maiores altas a gente teve ali Intermédica e Apvida, com crescimento ali Intermédica de 6,9%, a Apvida com alta de 6,37%. Fleury subiu 4% e a Sul América 2,79%. Mas ali, olha só, nas maiores baixas, Ultrapar, depois de divulgar seu resultado, né, os analistas não gostaram do resultado, caiu mais de 12%, 12,33% a Ultrapar. A Minerva, que na quarta-feira tinha subido quase 15%, devolveu os ganhos com 11,26% de queda. Inclusive, essa questão da Minerva segue no radar dos investidores por conta do diretor, né, de relações com o investidor, né, e também CFO da companhia, ter dito ali numa live que a empresa poderia usar o caixa para fechar o capital, e aí isso acabou primeiramente animando os investidores, depois desanimando os investidores, que fizeram com que essa queda aí de mais de 11%. Enfim, isso segue no radar, a gente segue repercutindo toda essa questão com a Minerva BIF3. A própria Bolsa Brasileira, a B3SA, caiu 7%, os investidores bastante cautelosos ali com aquela questão da Bolsa poder ter um passivo maior ali numa situação de julgamento, né, da antiga BMF, que ainda segue no radar. Então ficou ali a B3 caindo 7,7%. E a Via também trouxe resultado e caiu 7,29% numa reação dos investidores. Daqui a pouquinho vai sair ali, ó, o IBCBR. Na verdade, agora há pouco, acabou de aparecer aqui para mim, o IBCBR subindo 1,14% no mês de junho, em relação a maio. Veio bem acima aí das expectativas, porque o IBCBR é aquela previsão, né? Aquela previsão do PIB brasileiro. Então, a expectativa otimista para um cenário de crescimento, né? Então, o IBCBR, a mediana das projeções do broadcast era uma alta de 0,5%, né? E o IBCBR, divulgado agora, veio com uma alta de 1,14%, mas
o investidor fica de olho aí, mesmo com essa alta no IBCBR de 1,14%, segue de olho na inflação persistente, risco fiscal, isso pode acabar tendo algum tipo de influência, tá? Vamos então agora falar com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado para essa sexta-feira. Bom dia, Marco, conta pra gente aí, o que você está vendo para hoje? Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem essa sinalização de uma leve alta, né, nos índices americanos principalmente. Então, talvez nessa nossa sexta-feira 13 aqui a gente tenha realmente um tom positivo por aqui. Tá? Lembrando que o petróleo já recupera parte das quedas recentes, né, está próximo da estabilidade, mas voltando ao patamar acima de $70, né, é isso que a gente acredita que deva permanecer ao longo dos próximos dias, impulsionando as empresas de petróleo por aqui também, né, que tem um peso grande pela Petrobras aqui no nosso Ibovespa. Também o minério de ferro aí com relativa estabilidade, sem grandes oscilações, né. E lembrando, né, que as taxas de juros, né, o que a gente chama as curvas de juros, principalmente aquelas mais longas, já precificando um cenário mais estressado, né, 2022, 2023, né, voltando às curvas longas a terem a possibilidade, né, do Brasil ter taxa de juros superior a 2 dígitos, tá? Embora não seja o nosso cenário base, mas o mercado futuro já precificando a continuidade desse estresse, né? Principalmente com essa semana aí com muitos ruídos vindos de Brasília, tá bom? Então é importante acompanhar e também a gente tem uma temporada de balanços terminando, né? Lembrando que oficialmente termina nesse final de semana, mas cujos números aí, né, têm vindo bastante positivos, né, pelo lado das companhias, né, principalmente os indicadores ali de rentabilidade, o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio, retorno sobre o capital empregado, em patamares bastante elevados, mostrando que as companhias estão mais eficientes, estão mais rentáveis e, consequentemente, os papéis continuam descontados, olhando para os fundamentos individual das companhias, tá? Mas quem tem feito o preço aqui é a Bolsa, né, andando muitas vezes na contramão dos mercados mundiais, principalmente a percepção de risco, né? E essa taxa de juros já mostra o que o mercado espera que pode acontecer ao longo dos próximos meses, tá bom? Então já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Até mais. Tchau! E falando em resultados, vamos agora aos destaques de hoje, alguns números que saíram agora há pouco. A Cogna divulgou seus números, a empresa registrou um prejuízo ajustado de 20,3 milhões de reais no segundo trimestre, um valor 85% menor do que no mesmo período de 2020. A receita líquida da empresa foi de 1,3 bilhão de reais, uma redução de 5%, refletindo aí todas aquelas pressões de receita que ficam aí no ensino superior presencial. A Embraer também apresentou os números nessa sexta-feira. A fabricante de aeronaves reportou um lucro líquido ajustado de 212 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo um prejuízo registrado no ano anterior. A receita líquida somou 5,9 bilhões de reais, uma alta de 106% comparado com o mesmo período do ano passado. E daqui a pouquinho eu volto aí com mais destaques dos resultados, alguns que saíram na noite de ontem, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais todos esses resultados. A China fechou parte de um dos portos mais importantes do mundo. A medida se dá porque foi detectado um caso de coronavírus em um trabalhador do local. Esse terminal paralisado equivale a 25% da movimentação de contêineres do porto. Além disso, outros terminais no mesmo porto estão operando com mais lentidão e isso acaba agravando também toda a questão do escoamento da produção e da chegada de materiais lá na China, as importações, as exportações também. A China que disse que vai manter algumas restrições, vai manter algumas interferências em setores, também isso acaba pressionando não só a atividade, não só a economia chinesa, como várias economias da Ásia também. Inclusive as bolsas asiáticas, vamos dar uma olhadinha como fecharam. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda. Nessa sexta-feira, a Bolsa de Xangai fechou numa queda de 0,24%, Japão fechando em queda de 0,14% e o índice Hang lá em Hong Kong fechando em queda de 0,41%.
2,8%. Essas são as informações das bolsas asiáticas, tá? Na Europa, vamos dar uma olhadinha como está na Europa nesse momento. Deixa eu ver aqui, na Europa os índices seguem em elevação na Europa. Olha só, o índice Eurostoxx subindo 0,09%, FTSE no Reino Unido subindo 0,34%, e CAC na França subindo 0,28% e DAX na Alemanha subindo 0,83%. Vamos dar uma olhadinha como está os Estados Unidos agora, Dow Jones subindo 0,16%, S&P subindo 0,04% e a Nasdaq caindo 0,11%. As bolsas europeias, as bolsas asiáticas também, as bolsas europeias e as bolsas americanas também, que têm batido alguns recordes aí nos últimos pregões, nas últimas semanas. E agora eu quero falar com o Marcos Saravalho, olha só, ele trouxe o gráfico do dia pra gente, comentando o índice de incerteza econômica. Conta pra gente aí, Marco, por favor. Aqui no nosso gráfico do dia a gente tem o índice de incerteza econômica, né, principalmente nos países desenvolvidos, e mostra ali alguns picos, né, na história recente, ali no caso da crise de 2008, Lehman Brothers, enfim, Brexit, né, Trade War recentemente e, lógico, para a gente lembrar do ano passado, do Covid de 2019. Então, a primeira boa notícia é que a gente está longe do pico, né, das incertezas dos últimos anos, mas ao mesmo tempo esse aumento desses casos do Covid nos mercados envolvidos, né, principalmente em relação na medida que a variante Delta se torna generalizada em alguns países, tem feito com que essa incerteza econômica tenha aumentado, né, depois de diminuir muito forte ao longo do primeiro semestre desse ano de 2021, tá bom? Então fica esse alerta e esse impacto em relação à incerteza econômica dessa variante Delta, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia. Tenham todos uma ótima sexta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos então a mais uma rodada das empresas, né? Os resultados das empresas. Inclusive, o Magazine Luiza registrou um lucro líquido de 89 milhões de reais, revertendo o prejuízo que teve no ano anterior. No trimestre, o EBITDA ajustado cresceu 209% na comparação anual e a empresa informou que as vendas totais cresceram 60,5%, destacando aí um aumento de 46,4% no e-commerce e 111,6% de crescimento das vendas nas lojas físicas. A Americanas também divulgou seu primeiro resultado depois daquela combinação dos ativos com a antiga B2W e com as lojas americanas também. A empresa reverteu o prejuízo de um ano antes com um lucro líquido de 225 milhões de reais. Outro resultado de destaque é o da Sabesp, que teve um lucro de abril a junho de 773 milhões de reais, salto de 104% em relação ao mesmo período do ano passado, ano de 2020. E a Cyrela registrou um lucro líquido de 267 milhões para o segundo trimestre, um crescimento aí de 39% sobre os 3 primeiros meses do ano e um crescimento quase 3 vezes maior do que o registrado no ano anterior. E eu tenho também para vocês aqui alguns destaques corporativos. A gente está no meio dessa temporada de resultados, tem muitos resultados ainda, mas também tem alguns destaques corporativos, porque a Rumo suspendeu o guidance do ano de 2021. Essa medida é uma consequência de uma expectativa de redução da produção de milho e também para a safra deste ano. No entanto, a empresa manteve vigente as suas projeções de longo prazo até o ano de 2025. A Iven aprovou um programa de recompra de até 3 milhões de ações ordinárias. Isso corresponde aí a 1,48% das ações da companhia em circulação do mercado, programa de recompra da Iven. E na próxima segunda-feira, 33 novos BDRs passam a ser negociados na Bolsa de Valores. Entre as empresas, a gente destaca algumas americanas aqui, a DoorDash, Roblox, Domino's Pizza, Pinterest e GoDaddy também vão passar a ser negociadas na Bolsa de Valores como BDRs. Atualmente são negociados cerca de 700 BDRs na Bolsa Brasileira, ou seja, mais 33 BDRs. Vamos então agora aos nossos telespectadores que estão
todas as manhãs aqui com a gente, desejar um ótimo dia para o Sandro Figueiredo. Ele falou assim, ó, é sexta-feira 13, eu não sou supersticioso, mas ele vai falar que não é supersticioso 3 vezes, que é para não dar azar. É isso aí, Sandro, ótimo dia para você, ótimo dia também para o Valdeberg Falcão, que está aqui com a gente. MPK, por aqui também no nosso canal do YouTube, falando que o mercado não tem força de compra, para todo mundo tomar cuidado aí, que o investidor estrangeiro está vendo o pau quebrar aqui no Brasil. Pois é, a gente vê todos esses ruídos, essas instabilidades segurando a Bolsa brasileira, todo mundo voando lá fora, Bolsa europeia batendo recorde atrás de recorde, Bolsa americana subindo e o Brasil ficando para trás aqui. Muito ruído, muito estresse por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Guga sobre tudo isso. Elcio Santos por aqui, Orestes Comerlato, Matheus Chu, Karin Kaxur. Bom dia, Karin. Bom dia, Rosana. Vocês sempre por aqui com a gente. Muito bom contar com a audiência. Emerson Oliveira, o Newton Ferreira, o Daniel Pagnin, falando que Grupo Mateus divulgou o resultado. Divulgou. São tantos resultados, olha, só nessa semana foram mais de 100 empresas, viu, Emerson? Mais de 100 empresas. A gente aos poucos vai repercutindo, a gente vai falando dos principais resultados ali. Grupo Mateus, a gente repercutiu a expectativa com alguns convidados durante a semana e na semana passada também, mas são tantos resultados que a gente quase não consegue falar todo mundo aqui, mas estamos de olho, viu? Obrigado por dar esse toque aí na gente. Obrigado mesmo. E, claro, hoje é sexta-feira 13, não sejam supersticiosos, mas eu quero trazer o Guga Almeida aqui para a gente começar esse nosso bate-papo de sexta-feira. A gente, como todos os dias, o Guga Almeida está aqui com a gente. Todos os dias o Guga trazendo a sua análise, sua visão aqui para tudo que está acontecendo no mercado brasileiro. Guga, bom dia, sexta 13. Você é supersticioso, Guga? Pô, com certeza, Felipe, tanto que para mim não ia existir sexta essa semana, né? A gente falava ontem que eu achava que nós estávamos recém na terça-feira, então boa quarta para ti. Boa quarta para mim, então. Então hoje é quarta 13, Guga, que nessa sexta 13 parece que foi antecipado para ontem, né? Porque o bicho pegou na Bolsa Brasileira, menos 1,11% ali, chegamos nos 120 mil pontos. Confesso que eu estava olhando o fechamento do mercado ali com o pessoal no Now, no BMC Now, e eu estava esperando que a Bolsa baixasse dos 120 mil pontos, viu? Estava esperando por esse movimento aí, não esperando que eu quisesse que isso acontecesse, mas pelo movimento eu achei que ia baixar mesmo, viu? E aí, Guga? O que a gente vai ter para essa sexta-feira 13? O cenário vai continuar estressado? Vai continuar ruim? Felipe, tu sabe que tem um aprendizado muito grande aqui nesse momento, tá? Querendo ou não, a gente vem já em correção há um bom tempo. Isso a gente vem conversando e discutindo aqui no pre-market, né, ao longo dessas últimas 2 semanas. Geralmente, quando o mercado ele fica bem estressado mesmo e começa a ficar indigesto, tipo, o investidor começa, a gente fala, né, os termos do mercado financeiro, a tirar a toalha, começa a ficar mais impaciente, começa a ficar sem esperança, né? E geralmente são sinais de uma região onde o mercado ele cria um contexto todo para poder melhorar de fato. Ontem eu conversava com vários investidores no final do dia, a gente tem a nossa roda de estrategistas, né, que ficam pensando sobre o mercado e conversando sobre, já está se expondo, já montou a tua posição, e basicamente o que todo mundo falou ontem foi o seguinte, cara, tá com um sentimento, tá estranho, né, pô, lá fora fazendo máximas, e nós mais uma vez aqui sendo esmagados. Antes lá fazia máxima, a gente acompanhava, mesmo com cenários negativos, a gente estava acompanhando, mas a gente percebe que tem uma mudança, né, interessante aqui de tomada de risco por parte de alguns players do mercado, por parte de alguns investidores do mercado. Tá? Mas o cenário continua o mesmo. Tá? Eu continuo olhando que o próximo rally é para fazer novas máximas históricas, que o próximo rally tem condições de a Bolsa andar para 180 mil pontos, tá? Como o Marco também vem falando aí nos últimos dias, nunca se teve tantas empresas com uma possibilidade de um upside de preço, né?
de 50%. Então, tu imagina, né? Tem muito para poder andar. Tá? E geralmente, quando assim, se cria essa atmosfera no mercado, ela questiona, né, as emoções dos investidores e o grau de tolerância também dos investidores, né? Então, nesses momentos, vale sempre aquela reflexão do tipo, seja disciplinado, tá? Ok que tu consegue enxergar boas oportunidades, mas enquanto não tiver os gatilhos operacionais, poxa, não faz nada, espera. O mundo não vai embora, o mercado não vai andar sozinho e não vai dar chance para você se posicionar. Pelo contrário, sempre dá uma chance para se posicionar. Tá? Então a gente tem que manter a estratégia, manter a disciplina, manter o foco. Aqueles que não têm estratégia, parar e pensar um pouquinho assim, puxa, preciso ter uma estratégia para os meus investimentos. Preciso ter um critério claro para poder comprar e para poder vender. E entender que esses momentos, né, onde o pessoal começa a tirar a toalha, de fato, são momentos muito interessantes para manter o foco, para se posicionar. E aí, eu queria que você desse uma olhada aí no gráfico para a gente, o que você está olhando para hoje, o que você consegue avaliar aí para a gente em todo esse cenário. Com certeza, vai ser um prazer. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Começar pelo Ibovespa, sempre bom nós olharmos para o nosso índice. Tá? Ontem, de fato, Felipe, olha que interessante, né? O mercado ele vem lateralizando. Eu comentava que a gente precisava de um dia onde houvesse melhora, e o dia, ao invés de ter melhora, o que ele teve? Teve um dia pesado, né? Um dia a gente até deixa os candles de alta para dar essa sensação de leveza, né? Eles ficam os candles claros, os candles de baixa para dar uma sensação de peso, né? Ou tu escolhe colocar vermelho e verde, porque é uma sensação, mas eu sou das antigas, né? Do tempo do computador monocromático, então se colocou, né, os candles escuros como dá a sensação de pesado, né? Então, acaba que o mercado, Felipe, o meu pior cenário é vir aqui para os 119 mil pontos, tá? Seria mais um diazinho, né, azedo, e isso pode vir a acontecer. Tá? Olhando para o índice futuro, que já está aberto, o mercado futuro ele abre antes do mercado à vista. Olhando para o mercado futuro, e principalmente para as movimentações intradiárias, ou seja, que acontecem dentro do dia, tá? O que eu enxergo nesse patamar de preço, Felipe, principalmente por causa daquele movimento de ontem, é uma necessidade muito grande de melhora rápida no curto prazo. Tá? Então, aquela turma que tem uma visão mais curtoprazista, que procura uma janela de oportunidade, lembrando que hoje é sexta-feira, existe uma tendência de sexta-feira, na parte da tarde, os negócios diminuírem, então, bem importante olhar para esse ângulo. Aquelas pessoas mais curtoprazistas, tá? Existe aqui uma condição para o mercado voltar aqui para 122.350, 122.600. Tá? Existe aqui uma condição muito legal, ok, Felipe, para que o mercado possa ter esta movimentação aqui, este upside aqui e voltar para este patamar que são muito próximo das máximas que nós tivemos ontem, na quarta-feira, tá? Muito próximo das máximas. Uma situação de um mercado mais atirado, o que é um mercado mais atirado, mais largado, com menos volume, com menos fluxo, tá? Existe uma possibilidade, sim, do mercado continuar a movimentação de baixa e aí sim ir lá buscar aquela região dos 119 mil pontos. Tá? Então, essa é a minha fotografia do momento, certo, Felipe? Havendo alguma notícia, havendo alguma coisa mais intensa, eu acredito sim que poderíamos ver o mercado ir acima dos 123, indo buscar os 124.300 pontos. Tá? Este é o cenário que eu consigo enxergar para o dia de hoje. Maravilha, Guga. Precisa então esperar essa notícia, precisa esperar esse gatilho aí para ver se chega lá na sua previsão ali dos 123. Mas a gente está vendo esses resultados acontecerem, né, Guga? Inclusive o pessoal no chat já começou a perguntar e pedindo para a gente dar uma olhadinha em Magalu, né, que trouxe um resultado até interessante em relação ao ano passado ali. Eu estava até vendo o lucro de 89 milhões, reverteu o prejuízo, falou que as vendas cresceram mais de 60%. Dá uma olhadinha para a gente então, Guga, por favor.
Com certeza, com certeza. Vamos para o Magazine Luiza aqui. Magazine Luiza. Onde nós estamos, Felipe? Nós estudamos, a última vez que eu estudei Magazine Luiza aqui no Pre-Market, nós estávamos comentando aqui sobre esse dia onde abriu forte, né, que ela fez a aquisição da Kabum, e eu comentei com vocês, olha, existe aqui o fechamento de um ciclo de Magazine Luiza. Né? Nós tínhamos aqui exatamente uma condição de um fechamento de um ciclo de Magazine Luiza, e acabou que ela devolveu toda a movimentação. É interessante. Estava todo mundo animadinho por causa de Magazine Luiza, ao invés dela desenvolver para cima, né, um movimento de alta, ela acabou sofrendo uma correção de 17% em 13 dias. É importante a gente parar e observar e analisar o mercado por esse ângulo. Tá? Felipe, para mim, o investidor neste momento, ele não pode se posicionar buscando movimentações pequenas. Ele não pode se encantar com uma movimentação de 3, 4, 5, 10%. Ele tem que olhar as movimentações maiores, né? Aquelas movimentações mais transformacionais. Se o investidor se focar nestes movimentos, ele pode se permitir ter uma exposição menor do capital. Tá? A estratégia de quanto tu vai expor do teu capital, ela é fundamental, porque é a única coisa que o investidor tem de controle, certo? Por que eu estou falando isso? Porque quando tu olha aqui os movimentos de Magazine Luiza, eles não são movimentos curtos, eles não são movimentos pequenos, tá? O novo cenário, a nova projeção, o que eu consigo enxergar aqui para a Magazine Luiza, num movimento de alta, seria ter um repique inicial, né, de 20 para 26, isso nos traz uma movimentação de 24%, e um movimento assim sensacional seria ir lá para a região de R$ 30,50. Tá? Então, quando tu mira para cá, para esses movimentos maiores, acaba que o quanto tu tem que alocar de capital em Magazine Luiza para conseguir atingir a tua meta financeira, e é muito importante se ter uma meta financeira, eu gosto de ter metas financeiras semestrais. Se você está olhando aqui para ter uma meta para bater a sua meta financeira em 26 ou em 30 e 50, né, mostra que tu pode ter uma exposição de capital reduzida. E aí a relação de risco-retorno, né, que a gente chama a assimetria do momento, ela se torna super favorável. Tá? O gatilho que eu tive em Magazine Luiza, Felipe, para você ter uma ideia, foi aqui no dia 11/8, tá? Ou seja, na nossa quarta-feira. Tá? Quarta-feira deu o gatilho operacional, e eu acredito, né, que tem total condições para ir até R$ 26,15. E o stop está no fechamento abaixo de R$ 20,17. Maravilha. Ô Guga, só para a gente finalizar aqui rapidinho, você pode dar uma olhadinha na B3, que a gente viu toda aquela movimentação ontem caindo mais de 7%. Inclusive aquele temor dos investidores, a gente já tem visto os investidores falando, aquela possível concorrência, quebra de monopólio, e agora ainda vem praticamente uma dívida bilionária lá da época da BMF, entrando no radar mais uma vez da empresa, né? Isso aí acabou assustando um pouco os investidores, né? Sim, sim. Acaba que a B3, esse tom, né, da concorrência, vai ser um grande desafio. Tá? Isso nunca vai sair do radar. Tá? E quanto mais vai passando o tempo, se não for mudando, tá, toda a questão de custos da B3 e tudo mais, de fato, tá, a ameaça em relação a uma concorrência vai se fortalecendo, né, dia após dia. Bom, o que eu vejo aqui em B3, Felipe? Eu estou com o meu sinal de não ficar posicionado em B3 desde o dia 19 de julho. Desde o dia 19 de julho, o mercado está me mostrando, olha, Gustavo, ok, né, tá interessante, B3 acima, eu imaginava que o meu pior cenário seria em R$ 14,60, foi exatamente a abertura de ontem, né, então eu estava esperando uma correção de B3 que pudesse vir aqui a R$ 14,60, tá? Acabou que abriu nesse patamar, um pouco abaixo desse patamar de R$ 14,60, e não conseguiu reagir, e está muito longe de um gatilho operacional. Então, o que acontece com o B3? Está numa tendência de baixa, está numa movimentação de baixa. Movimentação essa que tem espaço, Felipe, para voltar
aqui em R$ 13,60 e depois em R$ 12. Então, esses dois níveis aqui, nós temos que fazer o quê? Começar a acompanhar o mercado, ver se B3 vai encontrar nessa região um fluxo de compra. Né? Interessante que essa marcação é a região onde foi topo ali em abril do ano passado, abril de 2020. Então, ficar acompanhando se B3 vai conseguir reagir nesse patamar de preço e aí, né, dar um gatilho operacional. Por hora, todo o cenário que se tinha de poder subir, tá, se desfez. Se desfez. No momento que B3 perdeu esse fluxo aqui no dia 19 de julho, tudo se desfez. E aí entrou no processo de ajuste de correção, que se intensificou com tudo isso que vem acontecendo nesses últimos dias. Maravilha, então, Guga. Valeu pela sua análise. Muito bom contar todos os dias aqui com essa visão que você traz sempre muito bacana aqui para o mercado, para as empresas. E conto contigo novamente na segunda-feira. Vai com calma nessa sexta-feira 13. Aproveita o fim de semana. E um abraço para você. Bons negócios, hein? Com certeza, vou com muita moderação aqui, né? Sextou, sexta-feira 13, só faltou ser lua cheia, né, Felipe? Se fosse lua cheia, aí sim, né? Estaria mais. Os sinais seriam mais complexos, mas como não é sexta-feira 13 de lua cheia, então tá um pouquinho mais leve, tá joia? Tá um pouquinho mais mas quero desejar a todos um final de semana maravilhoso, bons negócios e segunda-feira estaremos juntos novamente aqui no Pre-Market e no programa Geometria. Valeu, Guga. Abração para você. Obrigado mais uma vez pela companhia e pela parceria todo dia aqui com a gente no Pre-Market. Bom fim de semana, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Ó, e o Guga tava com tanta pressa que ele já desligou a câmera. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Só ler um comentário aqui do meu caro aqui, MPK, falando que o DI continua subindo, tá panicando lentamente, olhos abertos todo mundo. Pois é, MPK, olha só, inclusive o Alex André, meu caro Alex André, que participa sempre aqui com a gente, mandou a mensagem aqui, olha, Felipe, DI para janeiro de 2029 superou 10% pela primeira vez desde 23/3 de 2020. Fica de olho, é isso aí, pessoal, vamos ficar de olho, todo mundo aí nesse DI subindo lentamente. Um abraço também para todo mundo que está aqui, o William Oliveira, o Ale Martins, Paulo Moreira, o MPK que está aqui, o Emerson Duarte, o Daniel Morales, que está aqui ao meu lado também e no nosso chat. Renda de Ações, Marcos Mendonça, todo mundo nessa sexta-feira. Uma ótima sexta para vocês, um ótimo fim de semana. Eu volto daqui a pouquinho no BMC Market e quero já desejar uma ótima sexta-feira para Paula Moraes também, que está chegando aí com o BMC News. Paula, bom dia, ótimo jornal para você. 7 minutos, Felipe, muito bom dia. Te devolvo só 12h37, hein? Tá aqui, ó, tô anotando todo dia. Dá para almoçar mais tranquilo hoje, então. Obrigada, Felipe. Felipe, eu vi você falando aí com o Guga aí sobre sexta 13. Ontem até brinquei com o Marco de superstição. Você tem alguma? Não, sou tranquilo. O Marco, ele só entra com o pé direito nos lugares. Eu não passo debaixo de escada, mas tudo bem, vamos lá. Eu não tenho muito dessas coisas não, viu? Eu passo embaixo de escada, eu entro com o pé esquerdo. Você é do contra mesmo, só não gosto de banho gelado. Tá certo, eu vim de verde, porque me pediram ontem, né, pra vir de verde nessa sexta 13. Tô aí, ó, obedecendo os nossos telespectadores. Rui das Neves falou, venha de arco. Peter Santana falou, venha de verde. Tô aqui. Vamos ver se vai trazer sorte para essa sexta 13. Obrigada, Felipe. Vamos ver se esse verde aí ajuda naqueles candles verdinhos lá e no nosso mapa de calor que a Débora sempre traz. Vamos ver se vai funcionar ou não. Vamos ver se essa superstição aí vai dar certo. É isso aí. Te devolvo 12h38. Vai lá, um beijo. Tchau, obrigada.